Está no ar o boletim com as informações do coronavírus em Farroupilha, na região e também pelo nosso estado, além de destaques do cenário nacional do Brasil. O município de Farroupilha continua com mais de 230 casos confirmados de Covid-19. A boa notícia é que mais de 140 pacientes já se recuperaram da doença. Em torno de 80 pacientes ainda estão no chamado nível ativo, que é o nível de enfrentamento da infecção aqui no município de Farroupilha. Toda a estrutura continua posta para o coronavírus, com a UPA Coronavírus em Farroupilha, com equipe médica, com orientações e também com os testes rápidos que são aplicados na UPA Coronavírus aqui no município de Farroupilha. Na cidade de Caxias do Sul, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde deste município, são mais de 140 casos confirmados de coronavírus. Mais de 80 pacientes já se recuperaram da doença, mais de 50 pessoas seguem em isolamento domiciliar ainda em processo de recuperação da doença e já são mais de 4.200 casos descartados na cidade de Caxias do Sul. O que chama atenção em Caxias do Sul é o grande número de pessoas infectadas com o coronavírus que trabalham na área da saúde. Mais de 50 pessoas infectadas em Caxias do Sul são trabalhadores da área da saúde, ou seja, 80 a 90% dos casos atuais de Caxias do Sul estão ligados a profissionais que trabalham na área da saúde no município vizinho de Farroupilha, que é o caso então de Caxias do Sul. Vamos também para o painel da ocupação das UTIs no Sistema Único de Saúde em Caxias do Sul. A ocupação da capacidade das UTIs está em torno de 70%. Já na área privada, nos hospitais privados, a ocupação das unidades de tratamento intensivo tem rondado o percentual de 60% da capacidade instalada no município de Caxias do Sul. Vamos para Flores da Cunha. O município de Flores da Cunha tem 16 casos confirmados de coronavírus. 5 pacientes já são considerados recuperados e 5 pacientes estão ativos em processo de recuperação. 23 casos descartados em Flores da Cunha e 2 casos estão aguardando resultados. Na manhã desta quarta-feira, uma senhora de 50 anos que está internada no Hospital Nossa Senhora de Fátima de Flores da Cunha realizou o exame da Covid-19. Ainda outros 2 pacientes também realizaram testes rápidos em Flores da Cunha. Os 2 testes rápidos acabaram dando resultado negativo para a Covid-19. O município de Bento Gonçalves confirmou nesta quarta-feira mais 2 mortes pelo coronavírus. Uma morte ocorreu ainda na noite da terça-feira, mas foi confirmada nesta quarta-feira, então com um homem que tinha 60 anos de idade e que estava internado na UTI do Hospital Tacchini de Bento Gonçalves. Este homem, na verdade, ele estava internado no Hospital Tacchini em Bento Gonçalves e também depois, hoje, desta quarta-feira, durante o dia, foi confirmada a 12ª ou a 11ª morte em Bento Gonçalves com um idoso de 92 anos de idade que também tinha outras comorbidades, ou seja, outras doenças, mas ele estava infectado com o novo coronavírus. Preste atenção nos dados de Bento Gonçalves, eles são muito preocupantes. São 518 casos de pacientes e pessoas infectadas com o novo coronavírus. 349 pessoas já estão recuperadas, 12 pessoas estão na UTI em Bento Gonçalves, 15 pacientes na enfermaria do Hospital Tacchini e são 131 pacientes que estão em isolamento domiciliar, 131 pessoas em isolamento domiciliar.
Fala-se muito que o Hospital Tacchini de Bento Gonçalves é o chamado epicentro do coronavírus aqui na região da Serra Gaúcha. Bento Gonçalves, então, já com 11 mortes confirmadas pela Covid-19. Caxias do Sul tem 4, Farroupilha também tem 4 mortes até o presente momento, mas na Serra Gaúcha, Bento Gonçalves lidera no quesito de mortes, então, pela Covid-19. No Brasil vem aumentando muito o número de pessoas que perderam a vida pelo novo coronavírus. Já são mais de 25 mil mortos no Brasil e já passa também de 400 mil brasileiros infectados pelo novo coronavírus aqui no Brasil. Os dados divulgados então nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. O governo do estado de São Paulo, o governador João Dória, disse que o isolamento social em São Paulo ajudou para salvar pelo menos 65 mil paulistas. Segundo o governador, se não tivesse ocorrido o isolamento, o estado de São Paulo poderia ter mais de 65 mil mortes. E São Paulo congregou, juntou ainda no final da semana passada e nesta semana uma série de feriados, agrupou os feriados para fazer com que a população permanecesse em casa. Eu quero trazer hoje também aqui no Boletim do Coronavírus alguns dos números de mortes nos estados brasileiros, os 6 estados brasileiros com maior número de mortes pela Covid-19. O primeiro é São Paulo. Em São Paulo, 6.712 mortes. Em segundo lugar vem o Rio de Janeiro com 4.361 mortes. Em terceiro lugar, o Ceará, 2.603 mortes. Em quarto lugar, o Pará, com 2.522 mortes. Em quinto lugar, Pernambuco, no Nordeste, com 2.468 mortes. E em sexto lugar, o estado do Amazonas, com 1.852 mortes. No Rio Grande do Sul, já passamos de 200 mortes causadas pelo coronavírus. E sabes, o estado brasileiro que tem o menor número de mortes causadas pelo novo coronavírus é o Mato Grosso do Sul, com apenas 18 mortes confirmadas até agora pela Covid-19. A situação é muito preocupante em São Paulo, porque vem crescendo bastante o número de infectados e também de mortes no estado paulista aqui no Brasil. E o Brasil já é o segundo lugar no mundo em termos de pessoas infectadas. Estamos atrás apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 1 milhão de americanos infectados. O Brasil já passou a marca de 400 mil infectados, logo vai chegar a 500 mil de brasileiros que já contagiaram, que testaram positivo para a Covid-19. Ainda muita preocupação, muita cautela, use máscara, mantenha cuidados, higienize as mãos com água e sabão. Na falta de água e sabão, utilize o álcool gel. Também cuidado, evitar aglomeração de pessoas. Não dê a mão, não cumprimente, não abrace, não beije. Enfim, procure também não receber na sua casa pessoas que não fazem parte do seu núcleo familiar. São medidas preventivas que ajudam a prevenir, a segurar, como a gente diz, o avanço do coronavírus. Estas são as informações que tínhamos para a edição de hoje do Boletim do Coronavírus aqui na TV Serra, atualizando você diariamente da pandemia que afeta o mundo, com as principais informações, claro, voltadas para Farroupilha, a região, o estado, mas também não perdendo de foco o que acontece pelo Brasil. Do jornalismo, repórter Leandro Adamati.